Mateus capítulo de número 13, versículo de número 1. Mateus capítulo 13, versículo de número 1 em diante. A Bíblia diz: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: obrigado. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Escute isso. Agora ele vai interpretar a parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Por que a perseguição? Por causa da... Porque a angústia por causa da... Logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. Diga amém. Esse é um texto muito poderoso. Jesus vai começar de dentro do barco a falar acerca do reino para os seus discípulos. Ele vai falar em uma linguagem que eles possam entender. Na verdade, a linguagem de Jesus era muito simples dentro da realidade daquelas pessoas. Então ele está diante de pessoas que trabalhavam na lavoura, na agropecuária. Por isso que as suas parábolas, elas sempre são sobre agropecuária, são sobre lavoura, são sobre animais, alguém que apacenta ovelha, alguém que sai plantando semente dentro da realidade deles.
E agora ele vai falar para eles acerca de um plantio. E ele começa dizendo: o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Quem é a semente? Quem é o solo? Ele disse: ele saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho. Naquela região da Palestina, os plantios é como se fossem umas tiras de franjas. E entre um e outro havia um caminho para se passar. Aquele caminho que eles passavam era tão batido, era solo batido, solo duro. Quem aqui tem família de lavrador sabe que no aceiro, na beira da roça, o lugar que as pessoas iam e vinham, caminhavam, iam com seus animais, aquele chão que chamamos de vereda ou vareda, ali é solo batido, solo duro. Se a semente cai em outro solo que não é o caminho, ela cresce, ela frutifica, mas se ela cai no solo duro, ela não nasce, porque é solo duro, solo batido. Essa primeira semente, Jesus disse, ela cai à beira do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Ou seja, as aves comeram essa semente. Depois ele vai explicar. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem um maligno e arrebata do seu coração o que foi semeado. Escute, o semeador é Cristo, a semente é a palavra, o solo somos nós, as aves é o maligno. Não entendendo alguém, o inimigo arrebata dos seus corações o que foi semeado. O mais importante essa noite é você compreender e entender a mensagem do reino. Nós estamos em um fruto fiel, vamos celebrar, vamos pular, vamos glorificar Jesus. Mas o mais importante é você entender a mensagem de Deus para a sua vida essa noite. A Bíblia diz que quando alguém não entende, o inimigo vem e arrebata do seu coração que foi semeado. Mas, irmão Tiago, você sabe por que essa pessoa não entendeu? O próprio texto vai dizer. Quero pedir que Bezerra abra aqui, por gentileza, o versículo 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Eu vou usar um exemplo prático. Quantos de nós aqui já estivemos abrindo as escrituras e de repente você diz: meu Deus, eu já li tanto, não entendo nada. Aconteceu, foi só comigo? Com quem já aconteceu aqui? Ah, graças a Deus, irmão. Você não sabe o peso que você tirou do meu ombro, pensei que era só eu. Aquele dia que você abre a Bíblia e você volta e você caça texto, e você volta e você não entende nada. Você diz: meu Deus, eu já pelejei. Aí alguém fala um pouquinho, meu Deus, aí você não entende nada. A Bíblia diz: nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não, e vendo vereis, mas não percebereis. Talvez essa aplicação é um pouco radical essa noite, mas é uma aplicação. Mas por que eu vejo e não consigo entender? Por que essa semente caiu nesse solo e esse solo permitiu que a semente fosse roubada? Versículo seguinte: porque o coração deste povo está. Se você ler a Bíblia com o coração assim, você não vai entender nada. Porque a Bíblia
ela é espiritual. Porque quem revela para nós a Bíblia é o Espírito. Tem a parte que você vai ler, você vai compreender naturalmente algumas coisas, mas os mistérios, os oráculos, o poder de Deus, ele só é revelado pelo Espírito. Podemos conhecer a letra, e a Bíblia diz que até o diabo conhece. A letra é fácil de compreender, mas os mistérios, só através do Espírito. Então, o coração deste povo está em... Agora, vocês lembram da primeira semente que foi semeada? Ela cai, irmão Valnei, no solo, na beira do caminho. É solo batido, é solo endurecido, é solo duro. O que é o solo? O coração dessas pessoas. Ela não entende porque o seu coração está endurecido. E ouviram de mau grado. Quer dizer, ela não só ouviu, ela ouviu de mau grado. Ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Como é que você compreende? E se o coração estiver endurecido, vai compreender o quê? Como é que você vai compreender com o coração endurecido, zangado? Deus, eu estou com vontade de matar um hoje, mas eu vou para o culto. Venha para o culto, mas quando chegar aqui, diga: Deus, o meu coração está como pedra, mas o Senhor tem um martelo que quebra a pedra. Me dá um coração novo, tira o coração de pedra e me dá um coração de carne, Jesus. Para que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Ei, não tenta compreender só aqui. Não tenta compreender a Bíblia só aqui. Você vai virar só um intelectual, debatedor das Escrituras, mas sem o poder, sem a vida do Evangelho. Você tem que entender aqui. Compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Quantos precisam de cura aqui? Eu preciso. Então por que a primeira semente cai à beira do caminho e vem as aves e pegam? Porque é solo duro, é solo batido, é coração endurecido. Se o seu coração for endurecido, você vai ouvir 1h30 de Bíblia aqui e você vai sair como se nada tivesse acontecido, porque a semente não penetrou, é solo batido. O problema nunca foi o semeador. O problema nunca foi a semente. O problema é o solo. E o solo é terra. Diga: o solo é terra. O homem foi feito da onde? O homem foi feito da onde? Quem é o semeador? Diga: Cristo. Quem é a semente? A palavra. Quem é a terra? Diga: sou eu. Então o problema não é o semeador e nem a semente. O problema está no solo. Ele está lançando a semente. Agora, o que me impressiona, irmão Marcos, é que ele não está preocupado. Ele não está preocupado. Ele não deixa de lançar a semente se o seu coração está endurecido. Mesmo assim, o semeador confia tanto, ele acredita tanto, que mesmo o solo endurecido, ele lança a semente, porque ele tem esperança que esse solo seja mudado, transformado e receba de bom grado essa semente. Diga para alguém que está do seu lado, diga: não importa o teu estado, o semeador acredita em você. A segunda semente, Jesus disse que ela cai em pedregais, solo rochoso. É mais ou menos quando há uma grande camada de rocha, de pedras no solo e uma pequena camada de terra. A semente cai, ela cresce rápido porque o solo aquece. Mas crescendo ela procura lugar para enraizar-se, mas não encontra, e o solo é muito quente por causa das pedras. E a Bíblia diz
que logo ela seca-se. Mas quando Jesus vai explicar, Jesus diz assim, escuta só, versículo 20, abre aí, versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ei, foi assim com você? Você ouviu a palavra, você disse, meu Deus, eu fiquei tão feliz naquela cela, eu vou servir Jesus mesmo, eu vou andar com Jesus, eu não vou deixar Jesus por nada. Ele recebe, ele fica feliz, ele fica alegre, eu não vou deixar Jesus, eu vou andar todo dia com Jesus. Me lembro do dia que a Gorete aceitou Jesus do Edivan, ela aceitou Jesus, aí ela foi batizada no Espírito Santo, e ela ficava de um canto ao outro no altar, e ela dizia, Espírito Santo segura na minha mão, e quando se eu ver que eu vou cair, me levanta, Espírito Santo. E eu fiquei olhando a alegria, a intimidade, o desejo dela. Eu disse, Jesus, é isso que a gente precisa. A gente recebe com alegria. Quantos aqui receberam com alegria? Só que tem um processo próximo. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca, quer dizer, aquela pessoa que está feliz demais. Jesus, essa semana ele está dizendo, eu não te deixo por nada, Jesus. Na outra semana ele disse, eu nem sei se eu vou mais para a igreja. Eu nem sei se eu vou para a célula. É aquela pessoa que olha para o líder de célula e diz assim, meu líder, pode contar comigo. Quando é no outro dia o líder olha no grupo, saiu. Oxê, saiu da onde? Quem é essa pessoa? Ontem ele estava tão feliz, saiu até do grupo. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada o que, irmão? Chegada a? Chegada também a? Aí. Por causa da... Ei, escuta, quem é a causa da angústia e perseguição? Essa semente recebeu a palavra. Esse solo recebeu a palavra. Mas esse solo, ele vai ser... Olha, escuta só, vou contar algo aqui. E minha mãe está aqui. Quando a gente aceitou Jesus, minha mãe dizia assim, minha mãe está aqui, levanta a mão, mãe. Minha mãe está aqui. Mas nós aceitamos Jesus. Aí nós chegava em casa, eu e a Luciana, a gente ia orar. E nós começava, Senhor, em nome de Jesus, pá, 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 pá. E nós começava, irmão, piso mexia. Lá a gente sapateava. A mãe ficava só, ei, os vizinhos vão vir. Ei, Deus não é surdo não, filho. Você fica assim. Ela ficava com vergonha. Aí ela dizia assim, eu dizia, mãe, aceite Jesus. Ela dizia, não precisa disso. Eu nasci assim, vou morrer assim. Mamãe, aceite Jesus. Lá vem. Aí, nós começamos a imaginar, meu Deus. E começamos a andar no meio da nossa família. Teve pessoas que olharam e disseram, ei, você é um dedo cortado da família. Por causa da... Ei, tu é crente? Para não dar nada, dá um crente. Se você nunca ouviu isso, vai ouvir. Para não dar nada, dá um crente. Ah, a vida agora é morar na igreja. Tudo é igreja. Ah, agora toda coisa é o pastor. Mas por que tudo isso? Por causa da... Mas qual é o problema desse solo? Logo se... Você não pode se ofender. Tem gente que talvez está aqui, está querendo desistir. Pastor, parece que depois que eu aceitei Jesus, o negócio ficou pior. Todo mundo me critica. Você não é solo de pedregais. Você é um bom solo. O semeador confia em você. Ele semeou na tua vida. Ele acredita em você, meu irmão. Aleluia.
Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você é solo de pedra? Como é que é? Existe outro solo. E Jesus fala: e outra caiu entre espinhos. Diga espinhos. Esse que caiu entre espinhos, Jesus vai explicar no versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. Ei, escuta só. Não preencha tanto a sua agenda ao ponto de não ter lugar para Jesus. Os cuidados deste... Não está dizendo que você não tem que cuidar da sua vida. Está dizendo: não preencha tanto a sua vida ao ponto de não ter lugar para a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a sedução da riqueza. Sabe o que é? Pastor, eu quero é ganhar dinheiro. Pastor, eu quero, olha, eu não estou tendo tempo para nada, eu tenho que estar segunda, domingo, terça, não vou para a cela porque eu não tenho tempo, eu não vou, pastor, eu tenho que ganhar dinheiro. Ganhe dinheiro mesmo, seja próspero. Eu quero que você seja tanto abençoado, mas tão abençoado, que é para você chegar e dizer: pastor, tem um irmão aqui na igreja que não tem casa, eu vou dar uma casa para ele. Que o Senhor te enriqueça, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, mas tenha cuidado para que a sedução, esse desejo desenfreado, sufoque a palavra, a ponto de você virar aquele crente frio. Aquele crente que vem, bate o cartão e volta para casa. Eu já fiz muito para Deus, sentei no banco da igreja e voltei para casa. Fica infrutífero. Fica infrutífero. Você sabe o que é ficar infrutífero? Não gera fruto. E quem fica infrutífero fica reclamando de quem dá fruto. Quem fica infrutífero reclama de quem dá fruto. E a gente fica sem dar fruto. E a gente começa a reclamar de quem está dando fruto. Eu quero dizer para você: você não é esse solo aqui também. Mas existe o terceiro solo. O terceiro solo, versículo de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve. Escute, todos os outros ouvem, mas só esse aqui ouve e compreende. Você lembra que a primeira semente ouviu e não entendeu? Esse aqui ouviu e compreendeu Não é só você vir aqui e ouvir. É por isso que às vezes a gente vê gente, esse fulano estava todo dia no culto, caiu. Ouvia, mas não compreendia. Não é só ouvir, é compreender. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá, todo aquele que compreende a palavra dá e produz. Glória a Deus. Eu quero parabenizar os líderes de célula dessa igreja. Vocês são uma boa terra. Eu quero parabenizar os discípulos que compõem as células. Vocês são uma boa terra. Eu quero parabenizar toda essa igreja. Você é uma boa terra. Aleluia. Diga para o irmão: você é uma boa terra, irmão. Quando o solo está duro, irmão. Eu já vi solo que as pessoas diziam: não presta. Mas aí eu descobri que todo solo pode ser trabalhado. Pode colocar as vitaminas necessárias, o material necessário. E o solo que não era bom, fica bom. Todo solo pode ser trabalhado. O problema nunca foi solo, o problema nunca foi a semente. Ou o problema nunca foi a semente e nunca foi o semeador. O problema era o solo, mas o solo pode ser. Deus está trabalhando em mim e em você. Diga: Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em você? Sim ou não? Talvez tem gente que diga assim: pastor, eu era solo batido. Eu era solo
Só Jesus, mas Jesus veio aqui com aquele arado e saiu quebrando toda a dureza desse solo. Ei, irmão, tem pessoas que Jesus chegou e quebrou toda a resistência do solo, para que pudesse receber a boa semente. Glória a Deus. Quantos aqui receberam a boa semente? Que maravilha. Nós somos a boa terra. Recebemos, compreendemos a mensagem. E eu tenho certeza que o Espírito Santo irá trabalhar na nossa vida de uma forma sobrenatural. Quantos creem nisso? Quantos creem? Glória a Deus. Aleluia.